nesta segunda-feira, 26 de abril de 2021, onde muitas explosões estão ocorrendo nas mentes. Por exemplo, o mundo cristão escandalizado com o beijo de Fiuk no Gil do BBB, onde cristãos nem percebem que eles preferem dois homens se matando do que dois homens se beijando, onde cristãos conseguem acreditar que Deus vai destruir a terra inteira por causa de dois homens se beijando, sem compreender de onde partem as referências bíblicas acerca dessas questões, onde talvez o próprio Gil tenha uma visão turva sobre isso. Um dia vamos falar sobre isso num vídeo específico. Num dia onde cristãos que se escandalizam com o beijo de Gil em Fiuk, que são dois seres humanos que estão lá vivendo a vida deles, mas que andam protegendo o miliciano, o doutor Jairinho, que foi descoberto aí, que tanto o pai dele quanto ele coordenavam milícias no Rio de Janeiro, amigos do presidente da República, o atual presidente que se diz cristão, honesto por Deus e pela família. Enquanto os crentes estão se efervescendo em relação a isso e preferindo procurar culpa na mãe do menino, na Monique, ou gravar um vídeo sobre essa questão também, enquanto, enfim, a cristandade vai se escandalizando e chamam o amor ao próximo de comunismo, tem que acabar com isso. Tem até um vídeo do próprio presidente se escandalizando porque Jesus multiplicou o pão para um povo num dia e no outro dia o povo foi atrás. E ele, com raiva disso, não, Jesus é amor. E aí Jesus falou para o povo, olha, vocês precisam lutar pela comida que não perece, ou seja, pela comida eterna. Mas os cristãos acham escandaloso tentar garantir direitos, né? Eles até gostam de fazer boas obras naquele sentido de superioridade. Olha, eu estou tendo misericórdia de você porque eu preciso ganhar um galardão, grande será meu galardão pela misericórdia que eu estou exercendo, né? O objetivo não é o amor ao próximo, o objetivo é mostrar superioridade ao próximo. Eu estou ajudando essas vidas perdidas, né? Ou então, quando muito, tem até uma igreja famosa no Brasil que chama as suas obras sociais de evangelização, aí distribuir panfleto, falar das campanhas que eles vão fazer à noite, dos descarregos que eles andam promovendo, divulgar o trabalho da igreja. Então, se ajudar ao próximo é divulgar o trabalho da empresa, igreja, aí isso é visto com um pragmatismo. Eu estou ajudando ao próximo, na verdade o maioral da denominação está mesmo lucrando com muita gente trabalhando de graça para ele. E as pessoas nem percebem. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 7, do 21 ao 24, ou a partir do versículo 17, que muitos vão chegar dizendo, Senhor, em teu nome fizemos muitos sinais, em teu nome salvamos muitas pessoas, em teu nome curamos muitas pessoas. Jesus vai falar assim, é verdade, vocês fizeram muita coisa em meu nome, a multidão curada por vocês está aí, mas quanto a vocês, eu não vos conheço. Porque Jesus já dizia, olha, quando você for fazer as obras sociais, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, ou vice-versa, tanto faz. Ou seja, seja o mais discreto possível, porque o teu Pai que está no céu é que está vendo as tuas boas obras e não esse marketing que você construiu contra a sua própria alma. Bom, para já não me delongar mais do que eu estou me delongando, isso tudo que eu falei aqui foi um convite para que você perceba como que os nossos valores estão realmente invertidos, né? E aí veja uma pequena meditação sobre a nossa tendência suicidamente cristã de queremos ser todos cabeças. E quando Jesus fala da gente ser cabeça e não cauda, ele estava falando para um povo em determinado contexto. Mas é claro que Deus não quer ter um cabeçódromo daquele tanto de gente, daquele tanto de cabeça sem corpo. Porque ou se é cabeça e corpo, ou não se é pessoa. Mas nós amamos um tal sistema cuja raiz da sua palavra está no capitalismo, e é com isso que eu quero deixar você na meditação desta noite. Pense um pouquinho, leia aí as instruções que eu vou deixar neste vídeo, as indicações. Se você quiser falar comigo sobre alguma questão pessoal, sobre propor tema, alguma coisa assim, estou deixando aí também as minhas redes sociais para você me acessar, ou no Facebook, ou no Instagram,
ou no Twitter, e a gente pode, a partir desse contato de redes sociais, ir estabelecendo um contato pessoal ou ir propondo algo nesses tempos onde a gente não pode estar presente pessoalmente. E que o Senhor te abençoe e fique com essa meditação. Também te peço para se inscrever neste canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se, aperte o sininho e fique de olho nas notificações, porque todos os dias nós temos postado algo aqui que tem a ver com o Evangelho, com aspectos do Evangelho que não são falados todos os dias, em todos os lugares. Nos próximos dias devemos colocar aí um vídeo sobre essa situação da Monique, sobre essa questão do Jesus da cachorrada aí, do Gil, do Vigor, e sobre declarações que provam que um determinado presidente ele não é doido e nem é esperto, ele apenas age em relação a determinadas forças, mas é isso que nós vamos ver aí nos próximos dias, pelo menos pretendemos, se o Senhor assim o permitir. Veja o vídeo. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Muitas coisinhas nós temos aqui, né? Eu vou aqui dar uma aula sobre capitalismo, que por sinal vem da palavra capta, de capt, ou cabeça, ou liderança, de forma que um sistema capitalista é em si mesmo um sistema onde todo mundo quer ser cabeça. E aí, isso em si já é a anomia, já é a morte social. Porque se como indivíduos todos nós queremos estar com as nossas cabeças, nossa mente e a nossa razão em dia, por outro lado, não há razão sem corpo, não há razão sem circulação, não há razão sem o sistema fisiológico, não há razão sem organismo. E aí o sistema capitalista é aquele sistema onde cada ser humano quer ser cabeça sobre o outro. Olha que inferno! A gente está numa cultura onde um sistema socialista que é lido a partir das corrupções de países socialistas é visto como algo do inferno, enquanto um sistema onde todo mundo quer ser cabeça, e para eu ser cabeça eu tenho que sair matando todos os corpos, isso não é questionado. Né? Chama-se isso de empreendedorismo. Tem que se ter cuidado com professores de ciências humanas que são contra o empreendedorismo. Não é nada disso que estamos falando aqui. Né? Quem quiser se aprofundar na questão capitalista, vai ler a obra do Karl Marx, O Capital. Obra difícil, né? Mas vai ler para parar de falar mal do Marx também. Jesus um dia chegou em Mateus, ali no capítulo 5, e fala assim: ouvistes que foi dito aos antigos, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. É interessante que amarás o teu próximo tem um versículo que está lá em Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o odiarás o teu inimigo, não existe esse versículo. Isso foi uma tradição que foi sendo formada e que Jesus apenas a reproduziu. Em nenhum momento do Antigo Testamento existe essa história de odiarás o teu inimigo. Não existe, mas ele foi sendo produzido, foi sendo vivido, igual passagens como essa, que dizem que, olha, quando você emprestar para o teu próximo, você não vai emprestar com juros. Ou ao estrangeiro, sim. Aí nasce uma faceta do que é odiar os inimigos, ou seja, eu faço bem aos meus, ao meu próximo, a quem está aqui comigo, faço mal aos meus inimigos, embora não era essa a ideia do texto. Né? Aqui o texto está falando de negócios, daqui a pouco a gente chega lá. Mas Jesus sabia que a tradição tinha transformado esse mandamento em outra coisa. Daí o odiarás o teu inimigo. Porque ele fala assim, ué, se eu amo só a quem está perto, a quem me ama, o que eu faço demais em relação a isso? O Evangelho nos convida a ir além. Aí Jesus vai lá e traz aquelas frases que são terríveis até para a gente ouvir hoje, né? Para odiar o teu inimigo. Ame o teu inimigo. Ore para quem te persegue. Te deu um tapa numa face e dê a outra. Te pediu a capa da blusa. Quer que você ande com ele a pé 1 quilômetro? Vai 2.
E ele foi dizendo o seguinte: vá cansando o seu inimigo, que você vai descobrir que o grande inimigo da história era você. Você era o inimigo de si mesmo. Então, quando Jesus está falando aqui, ele está querendo corrigir esses exageros que a gente faz quando a gente está diante da santidade de Deus. Também, amar o próximo é você acabar com a sua vida em função de determinada situação particular. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, o princípio eterno que nós temos que tirar aqui, é que, primeiro, a gente nunca deveria emprestar pensando em juros. O capitalismo, o sistema, essa maneira egoística de ver a vida, está acabando com a humanidade. Não precisa nem mais de besta, nem de anticristo, né? O capitalismo, a obsessão de ficar acima de todos em relação a dinheiro, né? Quando não está na mão, está no pensamento. Aí fica muito parecido com aquela marca da besta do Apocalipse, né? Ou está na mão, ou está na testa. Ou você está agindo contra o próximo para ganhar dinheiro, ou você está pensando como é que você vai agir para ganhar dinheiro. E aqui eu não estou falando da nossa necessidade de se sustentar. Nós precisamos nos sustentar. Nós precisamos do sustento. Digno ao trabalhador do seu salário. O que eu estou falando aqui é de juros, do abuso, de você olhar para o próximo como um meio de ganhar dinheiro em cima dele, que é o que acontece muito, principalmente no país atual, no Brasil. Então aqui está dizendo: ao teu irmão não emprestarás com juros. E aí a gente fica com aquela pergunta, né? Quem é o meu irmão? A gente vive num país onde muita gente que agora está no poder com um discurso liberal, se você for pegar aí as histórias de governadores, da família do presidente da República, você vai ver que foram todas pessoas que se enriqueceram com dinheiro público. O atual presidente do Brasil, ele vai sair da presidência com pretensões de ser dono de um partido, ou seja, ele vai continuar ganhando uma bufunfa de dinheiro público, mas ele é liberal sobre a vida da sociedade. Cada um cuida de si, se você morrer, o que eu tenho a ver com isso? Mas ele nunca teve nenhuma renda que não fosse do dinheiro público e sempre com notas fiscais abusivas, com gastos abusivos, e agora ele que falava que estava na nova política vai sair dessa como um partido, uma aliança pelo Brasil que vai embolsá-lo em muitas situações e muitas questões. Aliás, ele só criou esse partido porque, de acordo até com recentes ex-assessores deles, né, deputados, etc., ele ficou com muita raiva de não poder ter o controle do dinheiro de um partido que o elegeu. Aí ele agora vai criar outro partido, porque ele sai da presidência da República e vai continuar com a sua fortuna, mas o Brasil está neste momento de cegueira, e aí cristãos e alienados, e eu falo isso com muita liberdade porque eu creio em Cristo, mas muita gente que crê em Cristo crê que esse homem age inocentemente, né? Acham que isso é uma bobeirinha. Mas isso é isso aqui, ó. A gente não deveria enriquecer com o dinheiro dos nossos irmãos. Se eu estou na coisa pública, eu deveria tratar o dinheiro com o caráter público dele. Mas o que se faz no país? Pega esse dinheiro emprestado do BNDES e o reempresta a juros altíssimos. A gente sabe de história, por exemplo, a pessoa pega um dinheiro, um político aqui de Minas Gerais, pegou o dinheiro a 3% ao ano no BNDES. Mas ele emprestava a 12% ao mês esse dinheiro que ele pegou do BNDES e comprou uma carreata de carretas, né? E agora é um dos homens mais ricos do mundo, aí, o governo de um estado brasileiro, que tem pelo menos 70 milhões de reais em patrimônio. Esse é o cara que se enriqueceu emprestando com juros a seus irmãos, aos compatriotas, aos brasileiros, né? Quer dizer, a gente acha o Deus do Antigo Testamento tão maldoso, mas as pessoas conseguem ser mais perversas do que a perversidade que elas alegam ter aqui. E aqui não há perversidade nenhuma, aqui é: meu irmão, pare de pensar em lucro. Pensar em subsistência, pensar em sobreviver é direito nosso. O ser humano precisa sobreviver. O ser humano paga imposto para viver. O ser humano contribui com a nação para viver com os outros irmãos. Agora, quer precisar emprestar? Faça os seus negócios, né? O Brasil tem negócios com outros países, não tem problema ter juros aí. Agora, como que um brasileiro ou como que alguém próximo empresta para o outro?
de maneira injuriosa, né? Porque já empresta fazendo o outro se sentir culpado, tendo que te pagar tudo. E aí o mandamento era esse: não faça isso. Nós temos também o juro às avessas, né? Que é assim, muitos maridos têm mulheres em casa que têm no mínimo jornada dupla ou jornada tripla de trabalho. Aí esse marido, ele todo dia paga caro para almoçar fora de casa. Mas esse mesmo marido quer que a mulher faça para ele tudo de graça, não tem uma compaixão, não tem uma solidariedade, não tem aquela coisa assim: gente, ela já cozinha aqui na minha casa, o que custa eu dar algo a mais para ela sem reclamar? Às vezes acontece isso, às vezes eu peço meu filho para olhar o computador, por exemplo. Eu ia pagar, sei lá, R$200 por um serviço? Por que eu não posso dar esse dinheiro para o meu filho? Eu não iria pagar o de fora mesmo? E aí você fica naquele limbo entre ser coerente, porque já que você ia pagar para os outros, o que custa você pagar ao seu irmão? E ao mesmo tempo ser aquela pessoa, ser um irmão explorador. Não, comigo é só negócios, faço nada de graça não. Não, o convite aqui é a gente ser solícito de ambos os lados. De um lado eu tenho um filho que poderia trabalhar para mim com todo o carinho que ele tem, toda a honra que ele tem ao pai. De outro lado, eu que sou um pai que espera essa honra do filho, deveria também reconhecer o seguinte: ó, eu não iria pagar os outros para fazer esse serviço? O que custa pagar o meu filho para ele ter feito esse serviço? Isso é justo, isso não é perjúrio, isso não é exploração, isso é justiça, né? Então, na caminhada da vida, quando a gente vai entendendo quem é o nosso próximo, a gente tem que entender o que é isso. Mas o que já era costume em Israel? Era emprestar aos irmãos, acontecia muito até com as meninas, né? O cara estava te devendo, ele tinha que doar a filha dele para ser sua escrava. Os juros ali eram terríveis. Hoje em dia, nada é feito assim, mas é feito a nível financeiro. Você fica eternamente devedor de bancos, do pastor. Eu estou falando que eu já recebi pessoas, até no meu consultório, que vinham com envelope. O pastor teve uma revelação: ah, irmã, agora a oferta por essa revelação é R$500 este mês. Mas aí você ainda tem mais 12 parcelas de R$500 por o cara ter revelado alguma coisa. Olha que coisa horrível. E aqui diz: você não vai fazer isso. Porque existe esse dízimo íntimo. Qual é o dízimo íntimo? É que na medida em que você é generoso, que você se doa, que você compensa aquelas pessoas que trabalhariam de graça para você voluntariamente, mas você paga a elas porque você iria pagar a estrangeiros, aí esse é o dízimo às avessas, porque você está investindo num coração bondoso e Deus vai te abençoar. Essa é a promessa, né? Não estou aqui pedindo a ninguém para poder abençoar a mulher e ficar rico. Eu estou dizendo que isso é uma consequência natural. Quem tem esse carinho, esse tato e essa responsabilidade por alguém familiar, Deus olha para isso e Deus ama, porque Deus ama a generosidade, Deus ama a solidariedade, Deus ama esse tipo de cumplicidade. Não cumplicidade para cometer crime, não é amar ao próximo e odiar o inimigo, mas é entender que o que é o meu próximo? O meu próximo são aqueles que Deus vai colocando no meu caminho e eu vou detectando-os. Por isso que nada no Evangelho vai funcionar se você não tiver uma vida com Deus. Porque esse vídeo não responde quem é o seu próximo. Este vídeo está dizendo: quer saber quem é o seu próximo? Relacione-se com Deus. Encontrou o seu próximo? Não vá emprestá-lo com juros, né? Não fique contando com isso. Olha, eu conheço pessoas que teoricamente não têm uma religião, não conhecem nada de Deus, mas praticam isso. Ah, eu emprestei R$8.000 para o meu amigo, eu já sabia que ele ia pagar, mas está tranquilo. E Deus olha para essas atitudes, Deus ama. Enquanto você fica igual um certo pastor que eu vi pregando numa igreja, um pastor empreendedor. Ele olhou assim, viu que a irmã tinha a alegria de fazer um cafezinho para os irmãos da igreja no final do culto, que ela fazia com alegria. E Deus ama quem dá com alegria, né? Ninguém nunca pediu aquilo a ela, ela que gostava de fazer isso, era uma sociabilidade, alegrava o coração dela, era generosidade. Aí esse pastor empreendedor olhou para aquela irmã e falou: irmã,
Vamos ganhar um dinheirinho com essa bondade que você faz? E aí ele ensinou a irmã a abrir um negócio de cafezinho. Cafezinho da irmã fulana. E ele se orgulha por causa disso. E aí, Deus recebe os empreendedores. O que a nossa geração precisa é saber fazer essa separação entre o que é empreendedor e o que é crescer economicamente a partir da exploração do próximo. Isso Deus abomina. Esse é o princípio que está aqui neste trecho do Deuteronômio. Procure os ricos de Deus na Bíblia. Jó, homem podre de rico. Ele era rico porque Deus abençoou sua criação, o seu gado reproduziu desembestadamente. Jacó ficou rico, dono de um clã. Davi virou um rei maravilhoso, guerreiro. Mas pergunta se essas pessoas, até o Salomão, tão glorificado pelos empreendedores, Salomão ficou desesperado: Senhor, eu não sei guiar esse seu povo, me dá sabedoria. Aí Deus falou assim: olha, você me pediu sabedoria? Pois eu vou te dar sabedoria, riquezas, vou te dar um monte de coisa, porque você não pediu. Porque Deus ama o empreendedor que empreende em amor, em sabedoria, em graça, que num momento de crise como esse que o Brasil está vivendo, fala assim: eu vou abrir mão até da minha fortuna, eu quero distribuir o que eu acumulei com quem está precisando agora. Estes são os meus próximos de agora. Mas nada disso é apetecível aos ouvidos dos atuais cristãos, desse espírito de anticristo que a gente está vivendo. Só que quem anda com Jesus está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Deus não tem nada contra a riqueza, Deus não tem nada contra o empreendedorismo, mas Deus tem tudo contra esse empreendedorismo que vai sugando nações, que vai sugando a população, que vai dizendo: o que é que eu tenho com isso? Deus odeia o ódio ao próximo. Aliás, está escrito isso em Provérbios 16. 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Pessoas que vivem para fazer divisão, colocar uns contra os outros e sair lucrando em cima disso. É chamado de diabolos, adversário, diabo, Satanás. Deus abomina gente assim. Mesmo que diga: e daí se morreram 5.000? Eu sou cristão. Deus odeia, Deus abomina gente assim. Agora, um empreendedor como Jó, um empreendedor que não era nem empreendedor, eles eram homens devotados a Deus e aquilo ali resultou em riquezas. Eu preciso citar um exemplo assim, no meio de tantos pastores que se enriquecem com o dinheiro dos irmãos, que praticam a maneira perversa de juros em nome de Deus. Existe um pastor no Brasil, por exemplo, que se você for olhar, ele tem o que ele precisa, mas ele tem as tecnologias que ele precisa. Dá uma procurada na internet, o nome dele é Caio Fábio. Procura lá no YouTube, Caio Fábio, que você vai achar um monte de vídeos. É um homem a quem Deus atraiu todos os investimentos, porque ele nunca esteve aí para surrupiar ninguém. Ele atrai o investimento porque ele é um homem que tem andado conforme o desejo de Deus. Para citar um exemplo, temos muitos outros, mas a gente infelizmente conhece mais exemplos de mercantilismo, né? Estou fazendo uma música aqui que ela vai bombar, vai vender. Não, estou fazendo uma música em adoração ao Senhor. Se isso vender, vendeu. Se não vender, não vendeu. Deus está procurando pessoas assim. Esses são os adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Olha, eu estou produzindo um vídeo. Se isso aqui tiver bilhões de visualizações, amém. Se não tiver, quem tiver de ver, viu. Quem tiver de assistir, assistiu. É só isso que eu quero. E é isso que significa não emprestar com juros, e é isso que significa empreender sem empreendedorismo. Empreendedorismo é uma doença muito amada pelo mercado, mas é uma doença, para não dizer uma falta de caráter. Empreender é você dar tudo o que você tem de si numa causa, naquilo que emerge de você. O empreendedorismo é você tramar contra o próximo. E aí Jesus disse, e Deus também no Antigo Testamento: não faça isso com seus irmãos. Quem são meus irmãos? Você vai sabendo quem eles são no meio do caminho. Que Deus nos abençoe.